Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 26 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Procedimento bem simples. Parte de baixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva. Se você clicar nele, você já se inscreve automaticamente no canal e de forma gratuita. E deixando o sino das notificações aí ativado, você sempre será lembrado de conteúdo novo no canal, seja na parte de aprendizado ou na parte mesmo de análise. E você também já pode explorar ao máximo o conteúdo existente. Aproveite bastante a parte de aprendizado dentro do canal. Na análise de hoje eu vou falar aqui do Ibov depois de mini índice, mini dólar. Ibov que teve uma queda mais acentuada no pregão de hoje, gerando aí um topo descendente. Vou falar mais a respeito. Mini índice, mini dólar, depois PTR4, Vale 3, TAE 11, VEG 3, TASA 4, BID 11, BIF 3, BBDC 4, AMAR 3, EMBRE 3 e LAME 4, ações que abordarei nesta análise de fechamento. Antes de iniciar, vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita para deixar aí o seu like, o seu joinha nessa análise de fechamento. Agradeço demais por apoiar o meu trabalho aqui de forma gratuita, aqui, tanto aqui como dentro do Instagram, @dvinvest. E também aí, que quando você dá esse like, esse joinha, você ajuda a impulsionar o conteúdo aí para outros investidores que estão buscando conteúdo de qualidade dentro do YouTube. Mais uma vez, agradeço aí sua valiosa audiência. Começando então pelo Ibov, topo descendente a favor da tendência de baixa de curto prazo. Então tem um sinal mais elevante, ou seja, gerou um sinal de topo antes mesmo de chegar lá no semanal e superar a máxima da semana anterior. Então um sinal negativo, que é ainda a favor do movimento de baixa do gráfico semanal. Volta a fechar abaixo da média, seria importante permanecer acima desse candle, não perder a mínima do candle anterior e ainda fechar abaixo é um sinal ruim. Vai despencar? Não dá para saber se vai despencar ou não. Quando eu falo não dá para saber, não dá para ter certeza. O que a gente sabe é o seguinte: em uma tendência de baixa, quando você tem um topo descendente, o caminho mais provável do preço é queda. Mais provável é isso, não é a certeza. Enquanto o mercado não mostrar o contrário, eu não entraria comprando aqui. Seria um risco mais alto. Só buscaria a compra se o mercado fizer isso aqui, ó, gerar aqui algo aqui lateral e depois romper para cima. Aí sim, beleza, mudou até a tendência, mudaria até a tendência para uma tendência de alta de curto prazo. Mas enquanto tem um sinal forte de baixo, o caminho mais provável é para baixo até que o mercado mude esse contexto. Igual aconteceu aqui, ó, um sinal de baixo, afundou. Então, tem um sinal para afundar? Tem um sinal para queda. Apostaria no afundar? Não apostaria muito no afundar. Ou seja, em termos de muita probabilidade de afundar. Suporte mais próximo na faixa 116,642. Para anular esse sinal de baixa, precisa romper essa máxima aqui. Se fizer isso já na sexta-feira, nesse próximo pregão, melhor ainda, porque aí ganha força o mercado, tende a fechar a semana lá na máxima, até superando a máxima da semana anterior e criar uma expectativa mais positiva de recuperação, sabendo que a tendência de curto prazo ainda permanecendo de baixa e a de curto a médio prazo pelo gráfico semanal está indefinida. Nos futuros, no mini índice, nós temos também esse sinal de topo. O que aconteceu lá no G60? Ó, abriu caindo, tentou subir, bateu na resistência, volta forte para baixo daquela região. Então foca em venda. Topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Aconteceu isso no pregão de hoje. E olha só que interessante, quando volta para baixo dessa região, ó, vai lá, já gera aqui, igual o semanal está fazendo aqui, chegando próximo da máxima, dando um topo no gráfico diário. Aqui no gráfico de 10 minutos seria o G60 aqui tentando superar a máxima da hora anterior, lá no G10 gerando um topo, apontando para baixo e gerando oportunidade. Mais uma forma aqui que aconteceu, mesma situação. A gente vai lá para superar a máxima e gera sinalização de topo um prazo menor e ainda abaixo já do outro nível de suporte. Enfim, cenário aí de queda para o próximo pregão. Olhando aqui tem um suporte importante que está batendo já, uma região ali na faixa do 118,945. Abaixo disso a gente tem todo esse gap aqui que vai ficar um suporte, o próximo suporte ali depois 118,945, 118,340. Abriu caindo, dá para buscar ainda venda? Dá. Topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos. Mais próximo ou testando a média móvel exponencial de 13 períodos. Abriu subindo, dá para buscar a compra? Dá. Superou a máxima dessa última hora de pregão. Aí
ficaria de olho no gráfico de 10 ou de 5 minutos para compra de fundo ascendente acima da média móvel exponencial de 13 períodos, tentando pegar um pedaço de um movimento de recuperação, de correção aqui dessa nova tendência de baixa do gráfico de 60 minutos. Onde é que o mercado vai mostrar um pouco mais sinal de força por parte dos compradores? Aqui no intraday seria o retorno do preço para cima dos 120, 215. Enquanto isso não acontecer, fica mais para fazer o que? Isso aqui, ó. Ter algo para baixo, de ter topo descendente, ou mesmo fazer algo assim e depois gerar pivô de baixa. Seria o caminho mais provável. Indo aqui agora para falar do dólar. Dólar no dia de hoje alta de 0,91%. Dólar não quebrou ainda a sequência de máximas descendentes. Está dando um movimento de baixa, tendência ficando um pouquinho mais para indefinida. Tecnicamente eu posso falar que a tendência ainda é de alta, mas ela enfraqueceu bastante quando ela volta todo para aqui para baixo. E é inclusive para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Abriu subindo, superou a máxima do candle de hoje, que está aqui nesse momento em 270,5, ou do pregão anterior, que foi 275, reforça um pouco mais o cenário para compra. Compra como? Fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, no mínimo acima do patamar ali de 265 a 267. Usando essa região de suporte, seria mais interessante fundo ascendente acima desse patamar, ou mesmo pivô de alta. Volto a olhar mais para a ponta vendedora, com foco maior e mais interessante se passar a gerar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo dos 253. Seria algo mais positivo, na minha opinião. 253, olha só que interessante, ó, tá bem por aqui assim, ó. Então veio para baixo, gerou topo descendente ou pivô de baixo abaixo desse nível aí. Foco no próximo pregão em venda. Abriu subindo, mantém foco em fundo ascendente ou pivô de alto no gráfico de 10 ou de 5 minutos para cima da região dos 265. Seguindo aqui agora, vamos falar então das ações. Lembrando, deixe seu joinha, seu like aí se essa análise está sendo útil para você. PETR4 foi lá, bateu na zona de resistência novamente. Que zona de resistência, Dalton? Aquela dos 27,70, 27,95, perdeu força e deixou um candle de reversão chamado de estrela cadente. Padrão de reversão dos candles, que tem aqui no meu Instagram um post lá no feed que explica em imagens ali, em carrossel, né, de imagem, esse padrão, e também tem um vídeo aqui de aprendizado dentro do YouTube que também explica esse padrão de reversão dos candles, de reverter um movimento de subida para um movimento de baixa. Confirmação, perda da mínima do pregão de hoje, que seria um dos pontos de colocar um stop de proteção de lucro para quem está comprado no swing trade em cima de PETR4. Qual o próximo suporte? Se ela perder isso aqui, aumenta a probabilidade de buscar a média? Aumenta, não que vai bater na média, mas é o primeiro nível de suporte mais próximo, 27,05, até um gap de corpo aqui na casa dos 27,02. São os dois, primeiro suporte, depois o próximo suporte lá no outro gap em 26,60, aqui assim. Vale 3, dia de hoje queda de 1,28%, segue aqui no movimentozinho para baixo, mas ainda dentro de um processo aqui, tudo sendo correção, na minha opinião. Se ela continuar assim, ó, vai aumentar a chance de ter algo para cima, mas precisará superar a máxima do que no anterior para arriscar alguma operação de compra de fundo ascendente, ou aqui, ou até mesmo perdendo a mínima do fundo ali anterior e gerando sinal de alta na sequência, sendo um pouquinho mais agressivo. Mas lembrando, papel lá no gráfico semanal, fechamento forte para baixo na semana passada, semana que tenderia a ser uma semana um pouquinho mais de correção, e essa correção pode ser uma correção mais no tempo ou uma correção, um movimento de subida. Está sendo uma correção um pouco mais, um movimento mais lateral, a próxima semana vai apontar tende a apontar um pouquinho mais para baixo. Então, nesse momento, o papel ainda com cenário gráfico desafiador para compras de swing trade na Vale 3. Não vejo entrada, suporte mais próximo, gap em 97,93, seguido de 96,20. Ações TAE11. A Taesa hoje, TAE11, acionou o stop da nossa compra. E olha o tamanho do candle que ela gerou hoje, queda de 3,71%. O que ela fez aqui? Ela praticamente reverteu a sua tendência de alta para uma tendência de baixo com essa formação de topo duplo. Padrão gráfico aí de reversão de tendência, gap de baixo já na abertura do pregão de hoje, perdendo a mínima do candle anterior que fechou abaixo da média e ainda perdeu a mínima desse fundo anterior. Então o stop da nossa posição foi acionada, colocando aqui na tela para vocês o resultado dessa operação. Deixa eu colocar aqui na tela. Resultado dessa operação, perda de 2%, e isso representou uma redução de 0,5% sobre o capital total. Nesse momento a gente ainda tem algumas operações em aberto, vou falar sobre elas aqui, e o resultado por enquanto no mês 1,13%. Só para ressaltar que nós temos nesse momento o Ibov
no mês aí caindo 2,53%. Depois de Taesa, então, que foi acionado o stop, vamos falar das ações que nós temos operação em aberto. Abrimos uma posição comprada hoje em VEG3, superação da máxima do que no anterior, tentando pegar algo para cima, ela fechou em alta de 1,07%. Vamos ver se ela consegue dar sequência aí dentro do que já foi falado na análise de ontem. Deixei a tabela aqui de eu tirar. Então, dentro do que foi falado na análise de ontem, está aqui a ação, a entrada que a gente buscou, tentando pegar algo maior para cima. E quais são os dados então dessa entrada? Colocando de novo aqui na tela para vocês visualizarem, entrada ali por volta dos 36,40, stop em 35,13, 38,31 é o objetivo dessa operação com 3,49, 3,5% de risco, tamanho do stop, alocando 14% do capital total nessa operação. Uma entrada que é basicamente a favor de uma nova tendência de alta de curto prazo. Gráfico diário. Depois disso, vamos falar depois da VEG3, da TASA 4, que a gente segue vendido, né? Na verdade, venda que foi executada hoje, recomendação de venda executada hoje, e enfim, topo confirmado. Já tinha falado sobre ela no pregão de ontem, então vou passar aqui também para vocês a recomendação de venda num papel. Recomendação de venda nos 24,33, venda foi executada, fechou em 23,74 com essa queda de 3,02%, 25,53 o stop da operação, que fica um pouquinho acima aqui desse topo anterior, desse topo descendente. 22,53 objetivo, 4,93% o tamanho do risco dessa operação, alocando 10% do capital total nesta operação. Temos outras duas posições de venda, BID11 que foi lá perto, né, já quase no topo anterior, bateu de novo na resistência. Quando isso acontece, já começa a não ter tanta expectativa aqui para baixo, mas enfim, seguimos na ponta vendedora, ela subiu em 4,56%. Está praticamente no nosso preço de entrada, que foi ali por volta dos 66,99. Está aqui em 67,12. Dalton, ainda é válido fazer a venda aqui? Ainda é válido. Agora, com esse candle que vai lá em cima, e mesmo que não tenha fechado em cima da média, ele reduz mais a expectativa de queda. Não que não vá cair, só reduz. Então aumentou um pouco mais o risco da operação de venda na BID11. Só isso. E aí, olhando para outro ativo que a gente está na posição de venda, BIF3, que hoje também ameaçou subir, foi lá e reverteu para baixo, fechou na mínima do dia com queda de 2,82%, apontando mais para baixo, ou seja, foi lá de novo testar essa zona aqui de resistência de um fundo anterior, em média móvel 3 períodos, e o mercado terminou jogando ela para baixo, que tecnicamente falando, tanto que a gente buscou essa venda, seria o caminho mais provável para o papel. Então vamos ver se ela consegue cair mais aí para bater no objetivo da nossa venda. Então nesse momento nós temos 3 vendas abertas e uma compra aberta. 3 vendas aí em BIF3, BID11, TASA 4 e VEG3, posição comprada. Após isso, BBDC4, falando aqui que fechou também voltando para baixo da média, assim como o Ibovespa gerou um topo, aqui também gerou um topo, apontando mais para baixo nesse momento, suporte mais próximo para BBDC4 na casa dos 22,78, depois disso 22,62 e a mínima do fundo em 22,42, são suportes mais próximos. Quem está comprado foi um sinal realmente ruim, perdeu, que primeiro quebrou a sequência de mínimas ascendentes, segundo fechou abaixo da média, fechou abaixo do candle anterior, perda da mínima pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de queda, porque a tendência de curto prazo segue sendo a tendência de baixo. Então, para quem está comprado, um sinal negativo aí, principalmente para quem está comprado no curto prazo. Amar 3. Fechamento mal no dia de hoje, também batendo ali num topo, num fundo anterior como resistência, em conjunto com a média, perde a mínimo, fazendo o BBDC4 fez também. Bateu, gerou sinalização para baixo. O próprio Ibovespa fez isso, né? Foi lá bater no fundo anterior e gerou sinal de topo. Então, apontando também mais para baixo, queda de 7,11% do pregão de hoje. Foi um ativo que foi inclusive solicitado aqui, mais votado para ser avaliado lá dentro nos stories. Foi o ativo mais voltado para ser analisado aqui nessa análise de fechamento. E cumprindo isso, a ação está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Gráfico semanal com uma tendência, tecnicamente falando aqui, de tendência ainda de alta, mas eu diria mais para uma tendência indefinida. Por quê? Porque volta para baixo das médias, não deveria ter voltado para baixo das médias. Depois de um grande movimento desse de alta, deveria ter gerado um sinal de alta aqui, que seria por aqui, e não fez isso, não gerou algo relevante para cima.
Enfim, de maneira geral, não vejo oportunidade de compra nesse ativo, a não ser que volte para cima da região ali na faixa dos 7,60, eu me animaria mais para se buscar alguma compra no ativo. 7,60 é por aqui assim, ó. Se voltar a ter uma tendência de alta no gráfico diário, acima das médias, me interesso mais para compra swing trade. Por enquanto, para quem está comprado, sinal realmente bem negativo. Embry 3, Embraer, candle de reversão, assim como aconteceu o candle de reversão da PTR4, uma estrela cadente. Perda da mínima de hoje reforça a chance de correção. E aí essa correção tende a gerar oportunidade nos próximos pregões, fundo ascendente, principalmente se vier aí a testar, seja nível de topos anteriores, seja retração de Fibonacci no movimento aqui, ou seja, colocar Fibonacci em todo esse movimento de subida, ver os níveis de retração para buscar a entrada. Enfim, não vou fazer isso aqui agora porque ainda é algo que tende a acontecer nos próximos pregões, seria mais para a próxima semana para ficar de olho em uma possível compra em Embraer em termos de swing trade. Encaixaria porque a tendência é de alta no gráfico semanal, no gráfico diário e no gráfico mensal. O próximo ativo a ser falado é Lame 4, que no pregão de hoje apresentou uma alta de 2,41%, diferentemente do Ibovespa, que apresentou aí uma queda de 1,7%. A Lame fechou em alta, mas bateu ali na média e perdeu um pouco de força. Para quem está comprado, lembrando, a tendência de maneira geral ainda tendência mais baixista. Só que olhando para o semanal, depois de um longo movimento de baixa, ela gerou um sinal de alta que traz uma chance de ou lateralizar ou subir. Quando fala ou lateralizar ou subir, é um sinal de subida, só que dentro de um grande movimento de baixa. Me espantaria se essa ação começar a perder força e voltar a cair um pouco mais, não despencar tanto, mas voltar a perder até a mínima que atingiu? Não me espantaria, porque o movimento foi muito forte para baixo. Baseado nisso, baseado nessa leitura, estando comprado no swing trade, uma das possibilidades de colocar stop de proteção, seja de lucro ou proteção de limitar a perda do ativo, seria abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 5,73. Significa dizer que se perder essa mínima vai despencar? Não, mas é um sinal de baixa que é a favor da tendência. Outro ponto é colocar o stop abaixo da mínima de tudo aqui, que seria esse ponto aí de suporte abaixo dos 5,18 em 5,17. Para compra, qual seria a forma? Se ficar aqui de lá, se até subir um pouco mais e gerar sinalização de fundo ascendente já acima da média, me animaria mais para abrir uma compra de swing trade. Se encaixaria melhor dentro da minha metodologia para abrir compra em cima desse ativo. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar aquele like, aquele joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.